mulheres hoje, mas está gravando, vamos aliviar o lado dela. Homens que, a Bíblia diz que é para amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Aí, o camarada é dizimista e ofertante fiel, mas não tem amor pela esposa, não tem. E aí quer que tudo acontece bem. É princípio de Deus que é quebrado. Né? Vamos lá, dízimo e oferta na Bíblia. O primeiro ponto ali. Eu vou fazer questão, pastor, de... O senhor observou para mim aquilo que eu falei para o senhor no telefone? Sim. Eu vou fazer questão, antes de nós fechar o tempo, para o senhor falar sobre aquilo ali. Tá bem. Tá? Ó, o Antigo Testamento, aqui nós já falamos isso, que o Antigo Testamento ele mostra o dízimo e oferta no Antigo Testamento, tem tudo. Ó, no contexto bíblico, refere-se àquilo que é devolvido ao Senhor, quer em dinheiro, quer em produtos e bens. Né? Já a oferta tem um sentido de contribuição voluntária. E nós vemos aí no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 4, que Abel foi lá e entregou as primícias ao Senhor. E nós vemos também que Josué, como nós já falamos aqui antes, que Abraão também entregou os dízimos. Então, os dízimos aparecem no Antigo Testamento, nesses casos aí, tem muito mais. Lá no período dos reis, tem muito falando de dízimo, entendeu? Aqui, eu acho que uma coisa que eu achei interessante aqui, ó. No período mosaico, o dízimo aparece como preceito de um princípio já existente no período patriarcal. Então é aquilo que eu estava falando antes, que dízimo, ele é um princípio de Deus. E nós sabemos que os princípios de Deus não são removidos. Né? Tudo as outras coisas pode ser removido. Cultura, a maneira de viver, isso, tudo pode ser mudado. Agora, princípios de Deus, nós precisamos observar bem isso, Temar. Ver na palavra de Deus e anotar uma caneta diferente. Quando eu ver o que é princípio de Deus. Tudo que é princípio de Deus, anotar e falar, aqui eu não posso pisar na bola nisso aqui não. É princípio de Deus. Deus não aceita eu pisar na bola com isso aqui. Né? A idolatria, por exemplo, é um princípio que Deus não, só a Ele adorar. No Novo Testamento, o dízimo aparece, no Novo Testamento, os que supõem estar a prática do dízimo restrita ao Antigo Testamento precisam entender que a natureza e os fundamentos do culto não mudaram. Mudou apenas a forma, a liturgia, mas não a sua função. Aquilo que nós falamos aqui antes, que é a adoração. Aqui que fala na lição que dízimo e oferta é adoração ao Senhor. Né? Porque lá no Antigo Testamento, eles entregavam em forma de uma liturgia e tal. Né? Deve ser em espírito, e nós precisamos fazer isso em espírito e em verdade. O culto levítico, com seus rituais, já não existe. Todavia, o princípio da adoração continua o mesmo. O dízimo levítico pertencia à ordem de Arão, que era transitória. Todavia, o dízimo cristão pertence à ordem de Melquisedeque, que é eterna e, portanto, anterior à lei de Moisés. Eu quero ver o texto que eu achei aqui, que está em Hebreus capítulo, Hebreus capítulo 7. Pode, o irmão Geraldo, abre para nós Hebreus capítulo 7. Talvez o senhor ache primeiro do que eu aqui, que eu tinha separado. Capítulo 7, verso 15. Verso 2. Verso 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. E a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, que primeiramente é por
foi interpretação rei de justiça. Rei de justiça. Vê que princípio de Deus aí. Aham. Quem é rei de justiça? Existe algum rei terreno que é de justiça? Não existiu. É o Senhor Jesus. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Rei de paz. Quem é rei de paz na terra? Só Jesus. Não existe nenhum outro rei de paz. Então, dentro da tipologia bíblica, Abraão estava entregando o dízimo para Jesus, para o Senhor. Né? É isso que eu queria. E aí, mais na frente, vai falar que a ordem de Melquisedeque é uma ordem eterna. O sacerdócio eterno. Né? Ou seja, ele é a tipologia de Jesus, né? Tipologia de Jesus. Então, nós vemos que o dízimo é de ordem eterna do sacerdócio do Senhor. Bom, Jesus não veio abrogar a lei, mas cumpri-la. Ele não apenas reconheceu a observância da prática do dízimo, mas o recomendou. Em Mateus 23:3, olha que interessante o que Jesus falou aqui. Ai de vós, isso é Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o edrom e o caminho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, aqui o Senhor está falando, vocês são dizimistas, mas vocês estão desprezando a lei, ou seja, desprezando a obediência à palavra de Deus, o juízo de Deus, estão desprezando a misericórdia, estão desprezando a fé. E aí Jesus fala para os fariseus, para os escribas e fariseus assim, vocês devem fazer isso, mas não devem omitir aquelas que são o quê? Os dízimos que ele fala lá atrás, lá no começo do versículo. Então vocês são apenas dizimistas, mas não são pessoas que agem com misericórdia, no contexto aqui. Então Jesus recomendou, aqui a importância desse versículo dentro da lição é isso, mostrar que Jesus recomendou o dízimo, que sejamos entregadores de dízimo. Que ele falou assim, ó, as coisas mais importantes vocês não fazem, que é observar a lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Vocês devem fazer isso. E não omitir aquelas que são os dízimos. Jesus não colocou aqui que existem pessoas que fazem isso. Não, o mais importante é eu ajudar os pobres, ajudar a fazer isso, fazer aquilo. O Senhor falou, faz isso é importante, mas não pode omitir, não deve omitir. Então Jesus recomendou o dízimo. A prática do dízimo e das ofertas como forma de adoração. Como forma de adoração. Nós já falamos sobre isso, então nós vamos poder ir para frente. Eu creio que os irmãos entenderam, né? Entenderam essa parte aqui. Reconhecimento do valor do próximo. Deuteronômio registra que havia um tipo de dízimo que deveria ser repartido entre... Essa parte aqui que eu vou passar para o pastor Edson. Na verdade, eu compreendi ela. Só que eu prefiro que o pastor Edson fala sobre isso aqui, porque vai trazer uma compreensão, um ensino para nós pastoral, né? Mais direto de pastoral, porque eu vi, na hora eu liguei para o pastor Edson e falei, pastor Edson, eu queria que o senhor observasse essa parte aí para mim, porque eu compreendi, mas de repente a gente fala alguma coisa que para muitos, para o pastor Edson não é difícil ouvir, mas para muitos é difícil ouvir isso aqui, que a lição fala aqui. Pastor Edson. Depois, aí eu já deixo para o pastor encerrar, porque aqui fala também no final, antes, pastor Edson, desculpa, vai falar que a nossa motivação para ser um dizimista e ofertante, o que tem de mais importante